Senhor trouxe para eu trazer uma palavra sobre paz, né? Se Deus permitir, o ano que vem eu falo sobre provisão, mas hoje é só sobre paz, né? Eu estava meditando, e cada vez mais, né, igreja, está mais difícil de trazer essa doutrina. Na verdade, nunca foi fácil, né? A gente vê as cartas de Paulo, Gálatas, Efésios, a gente vê a luta que era no início da igreja. Eu creio que cada era enfrentou uma dificuldade para trazer essa doutrina. E hoje eu creio que a maior dificuldade é o excesso de informação e de conhecimento. Quando a gente vem trazer uma palavra aqui, a maioria das pessoas ouviu mais de 10 pregações na internet. E qual é a teologia daquela pessoa que está levando aquela palavra, né? Porque há muito dom, há muito talento, eloquência, mas eu estou falando de teologia. O que ele crê sobre Deus, o que ele vive, o que ele procura viver de Deus. Então as pessoas vêm com aquele excesso de informação, né? E muitas do que eu tenho ouvido, infelizmente, são antibíblicas, até de grandes líderes. E a gente está vivendo nesse tempo, né? Há muita falsificação dentro da igreja, assim como a gente está nessa era da fake news, né? A gente ouve uma coisa, será que é isso? Porque é tanta coisa falando do mesmo assunto que você fala, qual que é o verdadeiro sobre isso, né? E dentro da igreja não é diferente. E principalmente se a gente pensar sobre as coisas do Espírito. Alguém falsifica uma coisa sem valor? Ninguém falsifica o que não tem valor. Por isso é que com os dons e talentos, as coisas do Espírito, há tanta pataquada por aí, porque são muito preciosos. Então aparece muita coisa como se fosse, e a mesma coisa acontece quando a gente fala sobre paz, com a verdadeira paz, né? Não a fake peace, a verdadeira paz. Então eu queria hoje ver com vocês a paz pela perspectiva de quem trouxe para nós essa paz. Há muita coisa que o mundo enfia a goela abaixo, como se fosse paz, e não é paz, porque a ausência de conflito não é paz. Eu estou querendo falar sobre outra paz, e essa paz, eu queria ouvir com vocês, o que os anjos cantaram, né? Proclamaram para a humanidade essa paz. Na verdade foi um novo início da humanidade. Vamos abrir em Lucas 2, no verso 12, eu vou ler aqui na minha versão, queridos. E isto servirá a vocês de sinal, vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. Está falando de Jesus aqui. E no 13, preste atenção nesse verso aqui, igreja. E de repente apareceu com o anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo, olha o que eles estavam louvando, a multidão do exército celestial, no 14, glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Esse mesmo Jesus que disse para nós termos sal e paz uns com os outros, lá em Marcos, né?
Então, essa paz é que eu queria meditar com vocês nessa manhã. Essa paz que os anjos declararam, né? Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens. Então, essa paz que eles estão louvando aqui, primeiro, ela tem que começar no nosso coração. Eu não falei para o Luiz também o que eu ia falar não, né? Mas eu vou falar muito de consciência e de coração. A gente vai meditar muito nisso. Essa paz, primeiro de tudo, ela tem que estar no nosso coração. É o primeiro lugar. Vamos abrir Romanos 5:1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui a gente precisa estar convicto, que toda vez que tem algo em nosso coração, que não pode ter comunhão com Deus, nós não temos paz com Deus, hein? Se nós temos algo em nosso coração, que não pode ter comunhão com Ele, nós não temos paz com Ele, não estamos com paz. Paz com Deus, significa Deus estar feliz conosco. Deus pode não estar contente com o resto do mundo, mas Ele tem que estar contente com os filhos, Ele tem que estar feliz com os filhos, né? E aí eu pergunto para nós, para a igreja, né, para a família, qual que é o único meio de manter a paz com Deus? É a gente andar com a nossa consciência limpa. É o único meio de ter paz com Deus. É o que precisamos fazer, né? Não quer dizer que eu tenho que andar com o arquivo dos últimos 30 anos na minha mochila, né? Tudo que eu fiz de errado, quer dizer, no meu caso nem cabe em mochila, tinha que ser uma carreta. Não quer dizer isso, né? Mas quer dizer andar com a nossa consciência limpa perante Ele, né? E também outra coisa que é importante, não é que isso vai nos justificar. Vamos descer um pouco esse verso de Romanos 5 para ir para o 9. Romanos 5:9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo sangue, seremos por ele salvos da ira. Então a justificação não tem nada a ver com isso, tá? É o sangue do Cordeiro que nos justifica perante o Pai, não há outra coisa. Mas para a gente ter paz com Ele, a gente não pode ter nada em nosso coração que não esteja resolvido, nem pecados não confessados, nem acerto mediante os homens. Se a gente manter essas coisas no nosso coração, nós não teremos paz com Deus. Eu estou falando de verdadeira paz, né? Quanto mais a gente ignorar essas coisas, é que nem um espinho na carne, né? Começa a te incomodar, né? Acontece muito na unha, né? Um negocinho de nada começa a incomodar, aí você vai deixando, de repente infecciona, aí você tem que tomar uma atitude, né? Então mesmo que o estrago pequenininho que esse espinho faz na nossa carne, acontece no natural, a mesma coisa no espiritual. Essas coisas vão atingir a nossa alma, nossa mente, as emoções e o nosso espírito. E quando a gente nasce de novo nessa família, né, que o Senhor nos dá o privilégio de ter esses irmãos aqui, essas coisas espirituais deveriam preocupar mais a gente, nos incomodar mais do que um simples espinho na carne.
Porque uma coisa no nosso corpo, qualquer probleminha que a gente tenha no nosso corpo, não pode nos tirar a paz com Deus. No nosso espírito e na nossa alma pode. Então essa dor na nossa consciência deveria nos incomodar mais do que um espinho na carne. Essa amargura, essa situação mal resolvida, essa falta de perdão, vai nos impedir de ouvir a Deus. Vamos continuar em Romanos? Vamos para Romanos 8. Nenhuma dor no nosso corpo é capaz de nos tirar da presença de Deus. Por isso que a gente pode ter até paz quando passa por alguma aflição no corpo. Não tem esse poder, né? Agora, na nossa consciência, vai nos tirar a paz com Deus. Romanos 8:6. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz, né? A mentalidade do Espírito é essa: vida e paz. Espiritualmente, a gente tem que andar assim. A mentalidade do Espírito é vida e paz. E tem um bom caminho para a gente saber, né? Que caminho vai nos trazer paz? Se a gente está em paz com Deus nas nossas escolhas, se a nossa escolha, a gente leu lá em Lucas, está trazendo glória para Deus, a gente está em paz com Ele, tem paz em nosso coração. A gente leu lá, Lucas 2,14, glória a Deus nas alturas, e paz na terra entre os homens. E a gente não precisa esperar ouvir, né, a voz audível de Deus falando dos céus. Não é isso, né? Aliás, nessa aliança, Ele não fala de fora para dentro, é de dentro para fora. Por isso é que na antiga aliança era tão comum ouvir Deus falar do céu, mas nessa aliança não, mudou. É de dentro para fora, é no Espírito, né? Jesus deu o spoiler lá para a samaritana, né? Mas vem a hora e já chegou, vai mudar tudo, agora é em Espírito e verdade. Então mudou, a gente precisa entender isso. Hoje o Espírito Santo é que fala conosco, com o nosso interior. Por isso é que é importante desenvolver o hábito de ouvir o Espírito e andar em paz com Deus. Senão nós não vamos ouvir. Se nós não estivermos em paz com Deus, nós não vamos ouvir. É a coisa mais importante na vida cristã, aprender a ouvir o Espírito Santo em nós. Em nós. Esse é um segredo de ter a vida abundante que Jesus conquistou para nós. Interessante quando Jesus disse, lá em Mateus 4, né, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Está no presente. Está no presente. Palavra que procede da boca de Deus, né? Então, a gente tem que entender que o primeiro lugar aonde a gente vai ouvir a voz de Deus é na nossa consciência. Primeiro lugar. E se a gente não remover o pecado da nossa consciência, a gente não vai conseguir ouvir Deus. A gente não vai conseguir ouvir a voz de Deus falar sobre outras coisas conosco, porque não está resolvido. Então a gente precisa primeiro remover o pecado da nossa consciência, para Deus poder falar sobre outras coisas, né? Há um caminho
pré-estabelecido para o sangue do Cordeiro, né? Hoje a gente vai celebrar esse sacrifício, e ele abriu um caminho para nós. O caminho desse sangue é primeiro para Deus, depois nossa consciência, Satanás que trouxe o pecado, então o pecado. Há um caminho, eu já falei sobre isso em andar no Espírito, não vamos falar hoje, mas e esse caminho a gente precisa entender que depois que está com Deus é na nossa consciência, Vamos abrir Atos 24:15, que Paulo, né, está falando aqui, ó. Tendo esperança em Deus, como também este a tem, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. Já falei sobre isso na nossa escola, né? Não vou aprofundar disso, mas a gente tem que procurar estar na primeira ressurreição, tá bom, igreja? Me ajuda a estar na primeira, que eu quero ajudar vocês também, a dos justos, que entre uma e outra vão ter 1000 anos aí, vai ser estreito, então a gente tem que querer estar na ressurreição dos justos. E aí no 16, olha o que ele continua falando: por isso também me esforço por ter sempre uma consciência pura diante de Deus e dos homens. Então a gente precisa avaliar a nossa consciência sempre. É interessante que antes da minha conversão, eu via coisas, lia coisas, e que não me incomodavam, era tranquilo, porque minha consciência estava amortecida, e não demorou muito, foi rápido, essas coisas começaram a me incomodar, coisas que eu ouvia, coisas que eu lia, coisas que eu via, que eu fazia, começou a incomodar minha consciência. Ninguém precisou falar nada, naturalmente eu fui largando. Então, no meu caso, né, cada um é o caso, mas no meu caso foi interessante porque me deu certeza que Ele estava no meu coração, porque eu estava sozinho, ninguém estava me falando nada, eu estava largando aquelas coisas, estavam me incomodando, né? Não havia mais ninguém envolvido, eram coisas simples, uma série de TV, um livro, certos comportamentos, né? A gente vai ficando sensível às coisas que vão contra a palavra de Deus, né? A nossa consciência, ela é ativada pelo Espírito Santo, aí essas coisas começam a incomodar, porque é a mente dele, lembra? Eles conhecem a mente, nós temos, então começa a incomodar, né? Essas coisas começam a incomodar, o Espírito Santo traz essas coisas, né? Pequenas coisas que começam a ser percebidas pela sua consciência, né? Até erguer o tom de voz, né, para falar com a esposa, com os filhos, que naturalmente não incomodava, começa a incomodar, e aí quando a nossa consciência nos convence, o que a gente precisa fazer? Vou orar para o Senhor? Não, vou me desculpar, ir lá pedir perdão para o Senhor é a parte fácil, mas você vai continuar ainda orgulhoso, então vai lá primeiro, pede desculpa, né? Depois ora para o Senhor. A gente não fazia essas coisas porque éramos orgulhosos, mas hoje nós não somos, né? Amém, igreja? Amém. Então é bacana a gente perceber que na vida cristã a gente tem que continuar caminhando nessas coisas, né? E não para. Há coisas que pouco tempo atrás, 1, 2 anos atrás, não me incomodavam ainda, hoje já incomoda. Então é um processo, é um crescer, né? É um crescer com o Senhor, né? A gente percebe que a gente está crescendo quando a gente continua buscando
ter essa paz no nosso coração, a gente não deixar essa paz ser perturbada. Então tem alguma coisa em nosso coração, a gente vai zerar a ficha, né? Vai zerar a ficha. A paz em nosso coração é a marca do Espírito Santo em nós, né? Vou ler de novo aqui o que o apóstolo Paulo diz aqui no verso 16, né? Por isso também me esforço por ter uma consciência pura diante de Deus e dos homens, né? É o teste da nossa verdadeira humildade. Consciência limpa diante de Deus e diante dos homens. Eu quero ter minha consciência limpa diante de vocês. Se eu fizer alguma coisa, intencionalmente ou não, e minha consciência me acusar, eu tenho que pedir perdão, né? Eu tenho que andar com a consciência pura diante de Deus e dos homens, né? Então, quando a gente comete um pecado contra alguém, não adianta eu confessar só para Deus. Essa é a parte fácil. A gente tem que ir lá para o irmão que a gente machucou. Especialmente, queridos, a gente está num ambiente de família, entre marido e mulher. Especialmente. Você só é uma só carne com o seu cônjuge. Então começa ali, não deixa ali não. Né? Quando a gente começa a não andar nisso, a gente continua com essa vida de orgulho, né? Eu estou bem com Deus, fez alguma coisa errada, você vai lá, me perdoa, Senhor. É um grande perigo. Por quê? Porque a palavra diz que Deus resiste aos orgulhosos, aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então a gente tem que andar nisso, né? Tiago 4,6. Então por isso é que Paulo dizia que ele se esforçava, né? Essa palavra assim, eu me exercito, eu trabalho, eu luto para conseguir isso. Imagine só o esforço, manter a consciência limpa perante Deus e perante todos os homens. Então o que o Paulo está querendo dizer é que assim, não pode ter ninguém, nenhum ser humano aqui na face da terra que eu possa ter machucado ou ofendido, que eu não tenha pedido perdão. Não é que ele não ia pecar, ou que eu não ia ofender, mas é que não pode existir alguém que eu tenha ofendido, que eu não tenha pedido perdão, né? E a gente vê que em Atos 23, Paulo começou a dar um arroxo lá no sumo sacerdote, e aí os caras, não, é o sumo sacerdote. Ele, opa, me perdoa, eu não sabia, né? Então não é o fato de não pecar, é o fato de consertar, né? Esse é o ponto. Então nessa aliança de Jesus que a gente vai celebrar hoje, na ceia, Jesus na verdade subiu a régua. Eu costumo falar isso, eu sei que às vezes as pessoas olham meio torto, mas é a verdade. É o falso entendimento da graça que acha que agora estamos na graça, está tudo liberado. Não, a graça, o Gabriel falou isso, te empodera para você vencer isso, né? Então ele subiu a régua. Vamos lá ver Mateus 5, a partir do verso 20. Esses versos são bons que fazem a gente meditar, né? No que a palavra de Deus quer dizer, ou melhor, o que a palavra de Deus diz, né? Ela não quer dizer nada, ela diz mesmo. Porque eu afirmo que se a justiça de vocês, nós estamos em Mateus, tá? Nós estamos lendo a graça, não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus.
se a justiça de vocês não exceder em muito. Graça. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos: não matem, e ainda quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, 22, lhes digo que todo aquele que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. 23. Portanto, se estiver trazendo a sua oferta ao altar, e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, 24, deixe diante do altar a sua oferta, e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão, e então volte e faça a sua oferta. Até quando a gente está orando, se a gente se lembrar, para a oração, vai se desculpar primeiro, e aí volta. A mesma coisa, liberar perdão. Lembrei, preciso liberar aquele perdão. Para e vai lá. É interessante, falando de perdão, né? Como o inimigo é astuto. Tem aquele ditado, né? Que acertou 2 coelhos com uma cajadada. É assim, ou matou 2 coelhos? Sim, né? Deve ser parecido com isso. E o inimigo faz isso. Então é assim, o inimigo faz uma pessoa te ofender. Acertou, né? Uma cajadada, te ofendeu. Aí você não perdoa o irmão que te ofendeu. 2 cajadadas, né? Uma cajadada pegou 2. O cara fez contra você e você não perdoa. Numa só, o cara... E a gente anda nisso, cara. É estratégico. Então a gente precisa estar sempre examinando o nosso coração. Isso é individual, tá, igreja? Eu faço o meu, você faz o seu, né? Isso não é ninguém apontando. Essa paz primeiro é no teu coração, é você com Deus e com os homens, né? Então a gente precisa estar sempre se examinando, se a gente está com essa paz mesmo, diante de Deus e diante dos homens, né? E isso também não quer dizer que nós vamos ter paz com todos. Isso é importante dizer, né? A gente vive num mundo que jaz no maligno. Então nós não vamos ter paz com todos. O mundo está cheio de conflitos. E cá entre nós vai piorar. Eu sei que no final acaba tudo bem. Eu já li várias vezes esse livro, mas vai piorar. Vai piorar. Então a gente precisa ter essa paz primeiro em nosso coração. Interessante que lá em Romanos 12 fala disso, né? Da gente não conseguir ter paz com todos. Aliás, esse é o único mandamento na Bíblia que começa com se possível. Não aparece mais em lugar nenhum. Eu já li um monte de versão da Bíblia. Vocês já viram em alguma versão? Se possível, não cometa adultério. Se possível, não mate. Se possível, não minta. Se possível, não roube. Se possível, ame o próximo. Não tem, né? Só aparece aqui. Romanos 12, 18. Começa assim: se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Se dissesse apenas, vivam em paz com todas as pessoas,
nós nunca poderíamos cumprir. Porque há muitas pessoas no mundo que não querem paz conosco, né? Com a família de Deus. Há muitas pessoas que odeiam, ou melhor, odeiam a nossa causa, né? O nosso Deus. Não conhecem, né? Odeiam o Deus desconhecido, né? E aí elas vão contra nós, até por proclamar essa palavra. Você não precisa fazer nada contra aquela pessoa. Você vai em algumas nações, só proclamar, você corre risco de vida, né? Nações hostis a essa mensagem. Então, e muitos também vão nos odiar apenas por confrontarmos os pecados. Não vão querer largá-los. Então, mesmo que a gente queira paz com todos, nós não conseguiremos, né? Muitas vezes até dentro da nossa casa, com os nossos familiares, né? Então, se possível, no que depender de nós, quer dizer, né? Se possível, faremos o nosso melhor para ter paz com todos, né? Mas Jesus não conseguiu ter paz com muita gente aqui na terra. Os fariseus estavam o tempo todo ofendendo ele, né? Chamando de Beelzebu, príncipe dos demônios. Ficavam bravos com Jesus, né? Porque Jesus falava a verdade. Mesmo ele sendo o príncipe da paz, não conseguiu ter paz com todos, né? Ele sempre guardava a verdade, né? Ele nunca abria mão da verdade por causa de um relacionamento, né? É a história do jovem rico, né? O amou e disse: falta uma coisinha. E ele não quis arrumar isso. Foi embora com tudo que o mundo podia dar e perdeu as coisas eternas, né? Então, ou seja, no que depender de nós, nós teremos paz com todo homem. Com todo homem, que depender de nós, mas nem sempre depende, né? Então a gente tem que ter a ousadia e o entendimento dessa mensagem, o nosso testemunho, né? A gente nunca pode calar essa mensagem para ter paz com o mundo, que essa não é a verdadeira paz. A gente não deve calar essa mensagem para ter a falsa paz. Vamos abrir comigo Mateus 10, verso 32? Olha o que diz esse verso aqui, família. Eu falo essas coisas como uma reunião, já falei isso, né? Onde os irmãos estão querendo acessar as coisas do Pai. Uma reunião de família. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos outros, também eu o confessarei diante do meu Pai. Jesus está falando, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante das pessoas, também eu o negarei diante do meu Pai que estás no céu. Então, às vezes, o nosso silêncio vai silenciar Jesus diante do Pai. Então a gente precisa confessá-lo, independente da situação, né? Muitas vezes, queridos, a gente está num ambiente, num grupo de trabalho, na escola, no lazer, e as pessoas estão falando coisas totalmente contrárias à vontade de Deus, e os filhos calados, atrás de uma falsa paz. E aqui a gente está lendo, não foi eu que escrevi isso aqui não, viu? De acordo com essa palavra, ele também nos negará. Às vezes, a gente é a única pessoa naquele grupo que carrega essa verdade. E quando a gente se cala, nesse exato momento, Jesus também se calou diante do Pai.
Eu não estou dizendo que a gente precisa brigar, é longe disso, mas a gente precisa deixar claro que a gente não concorda com aquilo, que a gente não concorda. A gente deve amá-los, mas deixar claro que não concordamos com aquelas coisas. A eclésia, os chamados mesmo, por um propósito. Você vai lá, você ama, mas você deixa claro, não, eu não concordo disso por isso. Colossenses 3,15, que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo, e sejam agradecidos. Então aqui quando ele fala que a paz seja o árbitro, né, a paz de Cristo seja o árbitro no coração, é como um jogo de futebol, para deixar claro, para ilustrar. A hora que o juiz apitou, não vale mais nada. Volta para o local da penalidade, arruma e segue o jogo. Não vale mais nada. Que a paz de Cristo seja o árbitro. Apitou, opa, continuou correndo, não está valendo mais nada. Volta para o local da penalidade, arruma, segue o jogo. A gente tem que ler devagar as escrituras. Aquela passagem de Zaqueu, lá em Lucas 19, às vezes a gente lê rápido e não percebe, né? Mas antes de Jesus entrar na casa, Zaqueu parou. Se você ler lá na Bíblia, você vai ver, ele parou, opa, desse jeito aí não dá para ele entrar. De quem eu peguei, vou dar 4 vezes, e metade dos meus bens. Parou. Então Jesus disse: hoje nessa casa entrou a salvação. Ele ouviu o apito, parou, opa, Jesus, na minha casa, se colocou de pé, ele estabeleceu. E quando a gente perde a paz em nosso coração, a gente precisa estar atento, porque às vezes o juiz já apitou e a gente seguiu o jogo. Então a gente vai ter que voltar, né, e arrumar. A paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês. Eu sei que existem versos difíceis, né, que muitos não gostam de ler, mas a gente precisa ler. A soma, a totalidade da palavra é a verdade. Vamos abrir mais um texto aqui, a gente está acabando aqui, Hebreus 12:14, diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aqui de novo, queridos, quando fala paz com todos, vale Romanos 12:18 lá, hein? A gente tem que fazer a nossa parte. Uma vez que a gente fez a nossa parte, nós não somos culpados de não conseguirmos a paz com todos. Esse é o entendimento, né? Esse é o entendimento. Então a gente segue a paz com todos e a santificação, mas valendo Romanos 12:18. E nessa parte de perdão, é interessante que o coração sabe, né? A gente não consegue dar nó no nosso coração. Ele sabe quando a gente não perdoou alguém, verdadeiramente. Às vezes a gente pode, né? Não, está perdoado, já perdoei. Mas o coração sabe. Quando você fica feliz, quando acontece alguma coisa com aquela pessoa, né, alguma coisa ruim, com aquela pessoa que te prejudicou, que te machucou, você perdoou? Ou
quando você fica chateado, quando acontece alguma coisa boa com aquela pessoa, você perdoa? São bons testes para a gente fazer, a gente tem que fazer, né? A gente vai entender se realmente perdoamos. Aconteceu alguma coisa ruim com aquela pessoa que te machucou, você parece que, tá vendo? Deus pesou a mão. São testes, né, para saber se verdadeiramente a gente perdoou, a gente liberou a pessoa está liberada, né? Manter as nossas consciências limpas, para termos paz com Deus e paz com os homens. Por isso, é que para encerrar, Paulo dizia aqui, Atos 24, também me esforço, né? Ele está nos avisando aqui, não vai ser fácil, vai ser necessário trabalho, esforço, também me esforço, por ter sempre uma consciência pura, perante Deus, e perante os homens, né? E é essa paz que o Senhor nos trouxe, é essa paz que é possível andarmos, né? Que o exército de anjos louvaram por essa paz que é no nosso coração, com Deus e com os homens. Amém? Vamos orar? Que hoje teremos ceia. Eu queria orar sobre essa paz. Senhor Deus e Pai, nós queremos te louvar pela tua palavra, Pai. Te louvar porque ela nos alcançou, Pai. Ela vem nos purificando, nos lavando, Pai, nos regenerando, Pai, para nos tornarmos a família conforme o desejo do teu coração, Pai. Que eu possa ajudar os meus irmãos e que os meus irmãos possam me ajudar, Pai, a andarmos nessa verdadeira paz, Pai, que excede todo o entendimento humano, que não depende da situação, Pai, porque ela é paz com o Senhor no nosso coração e com o nosso irmão, Pai. Que a gente possa acessar, Pai, essa paz, Pai, e declarar e louvar assim como os anjos louvaram, Pai, quando Jesus estava naquela manjedoura, Pai. Glórias a Deus e paz na terra aos homens, Pai. Que a gente possa, Pai, viver, Pai. Eu peço que o Senhor nos abençoe e nos ajude, Pai, através do Teu Santo Espírito, Pai, a andarmos no vínculo da unidade dessa paz, Pai, com o Senhor, Pai. Que possamos ser um contigo, assim como o Senhor é um com o Pai, para que vejam a Tua paz em nós, e para que o Senhor receba toda a glória, Pai, toda a honra e todo o louvor, em nome de Jesus, amém, amém.